Rui Antônio Shinzaki é um jovem que mora sozinho em um apartamento apertado no Japão. Um kickboxer treinado e talentoso, ele se envolveu com criminosos em seu passado sombrio. Agora ele se livrou daquela vida. Ele faz muitos bicos, incluindo ajudar com a entrega e coleta de mercadorias. Ele nem sequer tem um telefone e leva uma vida frugal. Um dia, ele consegue um emprego como zelador de um estacionamento. Ele substituiu um idoso que fugiu. Antônio começa um novo emprego e cochila, já que não há nada mais para fazer além de observar os carros indo e vindo. Então ele é surpreendido por uma garota que o visita como se o conhecesse há anos. Ela se aproxima dele e começa a falar com entusiasmo. Ele percebe que ela é cega e presume ser o idoso que é amigo dela. Ela não percebe que o velho foi embora e continua a falar com Antônio. Antônio está tão surpreso que nem consegue reagir. Ela entrega a ele uma laranja e um pãozinho cozido no vapor. Antônio os recebe. Ela trouxe comida para ela e também um pouco de pão para ele. Ela também trouxe umas bebidas para ele. Após alguns instantes, ela percebe que ele tem um cheiro diferente e se dá conta de que não é seu amigo. Antônio murmura que o velho parece ter ido embora. A garota questiona Antônio por aceitar a comida de forma estranha, desajeitada. Ele devolve tudo enquanto ela conta como o velho e ela costumavam assistir programas de TV juntos na cabana. Ela se desculpa pela confusão e sai andando com sua bengala. Ela sente a chuva caindo forte. Antônio também percebe isso e a convida para entrar, já que ela está presa do lado de fora de qualquer forma. Ela aceita a oferta, e eles assistem ao programa de TV favorito dela. Antônio a observa escutando atentamente o áudio do programa de TV. Após o programa de TV, ela entrega o pão a ele como um gesto de gratidão e o lembra de regar a planta oliva de cheiro que o velho costumava cuidar. Antônio concorda. Ele ainda se diverte com a visita dela. Mais tarde, ele toma um banho e vai para o quarto ao lado, onde se hospeda. Ele limpou a bagunça deixada pelo velho. Ele come o pão dado pela menina. Ele rega a planta oliveira de cheiro. De volta ao apartamento dela, a garota prepara um café da manhã com bacon, pão e salada. Ela mora sozinha e cozinha sozinha. Ela trabalha em um call center, conversando com clientes que precisam de ajuda. Ela lida até com os clientes mais irritantes com tanta elegância. O colega a consola quando um cliente a incomoda. O chefe dela é intrometido e frequentemente a deixa desconfortável. Por medo de perder o emprego, ela suporta em silêncio. Antônio entra em um clube de kickboxing onde costumava praticar o esporte. Ele veio pedir desculpas pelo seu comportamento passado. Ele foi demitido do clube devido a seu envolvimento em atividades criminosas. Jim, o treinador dele, está animado para vê-lo, mas o dono do clube ainda está irritado e não está pronto para aceitar o pedido de desculpas. Jim tenta convencer Antônio a voltar para o clube, mas ele está relutante. Então, o dono do clube intervém e pede para Jim usar suas luvas e voltar ao ringue. Mas Antônio se desculpa e esclarece que veio apenas para pedir desculpas e não para se reintegrar ao clube. Mais tarde, ele faz uma ligação para se reconciliar com uma das mulheres cujo marido ele havia magoado no passado. Ela pede que ele não ligue mais, pois já aceitou suas desculpas. De volta ao seu local de trabalho no estacionamento, Antônio vê a garota cega passando. Ele gostaria que ela entrasse. Ele se sente constrangido em convidá-la para entrar. Como se atendendo às suas preces silenciosas, ela aparece e pergunta se o velho voltou. Antônio devolve sua lancheira e agradece pelo pão delicioso de ontem. Ela sente novamente a doce fragrância das flores da oliveira de cheiro. Eles se sentam juntos para assistir ao programa de TV. Enquanto assistem, um cheiro fétido a incomoda. Ela pede para que ele deixe as janelas abertas. Como o fedor persiste, ela pergunta se ele está suando por causa do exercício. Para sua vergonha, ele percebe que o mau cheiro está vindo de seus sapatos velhos e sujos. Ele se sente sem jeito desconfortável. Ela explica que seus outros sentidos são aguçados. Ela fala sobre como consegue entender uma pessoa pelo cheiro e pelo som. Ela pede para ele descrever a aparência da protagonista da série de TV. Ele mente dizendo que a heroína está usando os mesmos brincos que ela para diverti-la. Ela fica animada, e ele fica satisfeito em ver como essa coincidência insignificante a deixa tão feliz. Mais tarde, ele dá alguns pêssegos para ela. Ela se apresenta como Akari Kashivaji.
Ele aperta a mão dela, e ela percebe que as mãos dele têm calos, de tanto trabalhar. Então ela pergunta se pode vir na semana seguinte também, e ele concorda. De volta para casa, ela está comendo pêssegos enquanto lava a roupa. O ralo entupiu com uma peça de roupa e o banheiro ficou encharcado. Quando Akari tenta se levantar e verificar, ela escorrega e machuca a perna. Mais tarde, no escritório do estacionamento, Antônio espera ansiosamente pelo som da bengala de Akari batendo no chão. Finalmente, ela chega, e a primeira coisa que ela nota é o cheiro de novo dos sapatos dele. Eles se sentam para assistir ao programa de TV como de costume. No programa de TV, a heroína fala sobre o amor que sente pelo herói. Akari pergunta a Antônio se o herói é bonito. Antônio acha que o herói é realmente bonito, mas também um playboy. Em tom de brincadeira, Akari se pergunta se Antônio também é bonito e o intima a ser sincero. Antônio não sabe o que responder. Akari brinca que talvez não seja tão bonito assim se tiver que pensar muito sobre isso. Ela acrescenta que a beleza não importa, mas o coração, sim. Sim, ela tem charme de sobra. Nós sabemos que ele está apaixonado por ela, mas ele ainda não se deu conta disso. Akari sai, mas quase é atropelada por um carro. A perna dela está pior agora, e ele a leva ao hospital. Seus pés estão enfaixados e ela se esforça para andar. No caminho de volta, ela pergunta a ele qual é o nome dele. Ele hesita em responder, pois seu nome não é japonês, mas sim inglês. Então, ela recorre a chamá-lo de tio ou velho. Quando ela acha difícil demais caminhar, Antônio a ajuda. Ela o adverte de que ele se arrependeria disso, mas ele não hesita. Ele a carrega no colo o caminho inteiro para casa. A casa dela fica no alto de uma escadaria, e ela o lembra de que o tinha avisado sobre isso. Ele a levanta com todo o cuidado. Trabalho de amor. Ela faz outro pedido, para ajudá-la a desentupir o ralo da lavanderia. Antônio tenta isso e percebe que a calcinha dela ficou presa no ralo, e ela fica envergonhada. Ela dá a ele um par de ingressos para um show como presente de agradecimento. Ela pede para ele ir ao show com um amigo. Antônio permanece em silêncio. Ela se oferece para ir com ele, percebendo que ele não tem amigos. Akari se prepara para o show e se veste lindamente, como qualquer outra garota. Ela fica excessivamente preocupada com a escolha da roupa e troca de última hora. No show, ela pede para Antônio descrever os músicos. Ela aproveita o show intensamente, mas ele se sente um pouco deslocado. Mais tarde, eles vão jantar. Ela está super animada para ir a um restaurante de grelhados. Ela sempre quis ir. Sem querer, ela deixa um pedaço de carne escorregar e mancha sua blusa. Ela tenta limpar. Ela fala sobre a vida dela, contando sobre como aprendeu escultura na faculdade e coisas do tipo. Ela relembra de quando costumava vir ao mesmo restaurante com seus pais muitos anos atrás e nunca imaginou que isso se tornaria apenas uma lembrança. Mais tarde, ele fica impossibilitado de responder. Ela pergunta sobre a vida dele fora do trabalho, e ele responde que faz entregas, ainda presumindo que é um velho. Ela brinca sobre se ele é divorciado ou adúltero, mas ele recorre ao silêncio. Ela percebe que ele não gostou da piada. Ele pergunta a ela por que saber sobre o passado dele a ajudaria. Akari responde que ela só quer conhecê-lo melhor. Ele responde grosseiramente, e ela decide ir embora. Ele a deixa em casa e ela se desculpa por tê-lo cansado. Finalmente, ele diz a ela que seu nome é Antônio. Para sua surpresa, ele revela que tem apenas 24 anos. Ele acrescenta que é kickboxer por formação, mas tem um passado criminoso. Ele diz a ela que não é bom em conversar. Ela reage calmamente. Ela agradece a ele novamente e entra. No dia seguinte no trabalho, o chefe a chama para sua sala. Ele lhe dá um presente de aniversário, e ela tenta recusar. Ela comenta que ele já a havia presenteado com ingressos para o show. Ele insiste para que ela também aceite este presente e explica que é um colar. Ele a paquera descaradamente, se aproveitando de sua cegueira, e tenta convencê-la a sair em um encontro. No entanto, ele é interrompido por outro funcionário que pede para Akari atender uma ligação importante de um cliente. Akari se sente aliviada e vai embora. Em breve, seus treinadores o procuram e pedem para ele voltar ao kickboxing. Antônio recusa educadamente, mas seu treinador tenta persuadi-lo. Seu treinador conta como ele pensou que Antônio tinha o potencial para ser um campeão mundial quando o conheceu pela primeira vez nos torneios do submundo. Antônio revela que esteve preso por 3 anos.
Há alguns anos, ele era o gangster de uma organização comandada por Sukumo, um agiota implacável que torturava e até matava seus devedores por dinheiro. Antônio sempre fez o trabalho sujo para o chefe, torturando aqueles que traíram a organização, mas foi preso e depois encarcerado. Os treinadores dele estão chocados ao saber disso. Antônio visita o orfanato onde cresceu. A freira que o criou está feliz em vê-lo. Ela pergunta a ele se ele parou de trabalhar com os caras maus. Ele mostra a cicatriz na mão, de quando removeu a tatuagem da organização criminosa. Ela está aliviada e pede para ele sorrir mais. Ela lhe dá um laço de cabelo feito pelas crianças do orfanato e pede que ele o presenteie a alguém que ele goste. Ele se lembra da infância lá, crescendo com Sukumo, que costumava fazê-lo dar uma surra em outros garotos. Sukumo fez Antônio pensar que os bonzinhos são os idiotas fracos. Enquanto isso, Akari volta do trabalho e encontra seu chefe esperando por ela em casa. Ele entra sem cerimônia, ignorando os pedidos dela para que não entrasse. Ele olha ao redor de forma invasiva e percebe que ela nem sequer abriu o presente que ele havia lhe dado. Ele a empurra para o sofá e força o colar em seu pescoço. Ela tenta afastá-lo e o arranha. Ele começa a machucá-la. Ela pega o despertador, mas ele continua machucando-a. Nesse momento, Antônio entra e espanca o chefe. Akari grita, pedindo para Antônio parar, mas Antônio só para depois de quebrar o dedo dele como um aviso. Akari está aflita e pergunta a Antônio por que ele não parou quando ela pediu. Ela está preocupada com o emprego dela. Isso deixa Antônio chateado porque ele não consegue entender que ela quer trabalhar lá de novo. Ela lamenta a dificuldade que uma pessoa cega enfrenta para encontrar emprego. Ela está decidida a voltar ao trabalho no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Antonio garante que se responsabilizará por ela. Ela pede para ele ir embora, e ele vai, depois de deixar o lacinho de cabelo na mesa. Antônio se sente triste sozinho, assim como Akari, mas ela o surpreende ao visitá-lo no estacionamento. Ela se demitiu do trabalho e quer fazer uma viagem. Ele está feliz em dirigir, e eles fazem uma viagem à praia passando por um parque eólico. Observando as ondas, Antônio conta a ela que já caminhou nesta praia com sua mãe. A mãe dele estava tentando tirar a vida dos dois, mas de alguma forma ele sobreviveu. Akari o escuta atentamente. Então, ela pede para ele procurar por vidro marinho na praia. Ele encontra uma peça para ela, e ela o faz sentir suas bordas lisas. Ela compartilha que a dor torna as pessoas mais gentis e lhe dá o vidro marinho como um símbolo da conexão entre eles. Antônio volta ao kickboxing e começa um treinamento intenso. Ele pega um filhote de Golden Retriever para Akari, e eles se divertem muito juntos. Ele a chama de Suku e ajuda a consertar a casa dela. Ele abre as janelas, e ela sente a luz entrando enquanto suas mãos se aquecem. Ela quer ver o rosto dele, então o sente com a mão, tocando-o como uma escultora. Ela pede para ele olhar nos olhos dela. Ele está muito sobrecarregado para olhar nos olhos dela, mas ela insiste. Então eles se beijam. Antônio começa a competir em um torneio de kickboxing com sucesso e enfrenta um treinamento árduo. Akari retoma com paixão a escultura e a cerâmica. Depois de muito tempo, eles finalmente vivem juntos com seu cachorro, Suku. Akari faz canecas e jarras encantadoras. Ela lê um livro sobre massagem e prática em Antônio. Ela sente a cicatriz da remoção da tatuagem na mão dele e pergunta se foi uma queimadura. Ele mente dizendo que é uma queimadura. Antônio diz a ela que ela não precisa se tornar massagista para ganhar a vida. Ele decidiu vencer os torneios e ganhar dinheiro para montar um ateliê de cerâmica para ela. Ela se emociona e eles se abraçam. Na próxima competição de kickboxing, Antônio vence de forma incrível, mas mal sabe ele que seu antigo chefe implacável e amigo de infância, Sukumo, o está esperando. Sukumo insulta o técnico de Antônio, mas Antônio pede para que o técnico não intervenha. Ele esclarece que não quer ter nada a ver com Sukumo, e eles vão embora. No dia seguinte, Akari leva Antônio ao cemitério de seus pais. 4 anos atrás, ela estava comemorando com os pais a conquista da sua carteira de motorista. Eles estavam indo embora, felizes, quando ela viu alguém caindo de um prédio, em chamas. Ela levou um susto e perdeu o controle do carro, e capotou e virou. Antonio está boquiaberto / estressado / chocado / horrorizado o vindoe. É quando ele percebe a data da morte deles na lápide dos pais dela. Aquele foi o dia em que ele estava torturando um dos homens que haviam traído Sukumo. O homem o incendiou.
Antônio percebe que ele é o motivo por trás do acidente de carro de Akari, que causou sua cegueira e tirou a vida de seus pais. Antônio não consegue processar essa verdade chocante e fica arrasado ao perceber que Akari se culpa pela morte de seus pais. A culpa dele só aumenta quando ela fala sobre como os espíritos dos pais dela devem tê-lo encontrado para ela. Ele tenta aliviar a dor suportando um treinamento árduo. Um dia, Akari sente uma dor aguda nos olhos. Enquanto isso, Sukumo tenta persuadir Antônio a competir em uma luta clandestina ilegal para ganhar um prêmio em dinheiro alto. Antônio se recusa e vai para casa. Ao chegar em casa, Akari sumiu, e ele entra em pânico. Ele corre para o hospital e fica aliviado ao encontrar Akari bem. O médico diz a ele que ela desmaiou e machucou as costelas. Ela também tem um descolamento de retina, que precisa ser operado, ou ela perderá até mesmo a pouca visão que ainda possui. Aflito, Antônio vai ao seu orfanato. A freira conta para ele que as crianças ali estão fazendo uma caixa de música. Ela pede a ele para dizer sua música favorita para fazer uma para ele, mas Antônio está preocupado apenas com a forma como os pecados do passado o assombram. A freira o tranquiliza, dizendo que eles estão redimidos. Ele acha que ainda não foi redimido. Ele acredita que traz infortúnio para as pessoas ao seu redor. A freira diz a ele que o passado não pode ser mudado, mas ele pode mudar seu presente apoiando pessoas necessitadas. Ela também o lembra de que ele precisa se perdoar. No dia seguinte, Antônio pergunta a Akari por que ela nunca mencionou a cirurgia necessária. Ele se oferece para pagar a cirurgia, mas ela compartilha como pensa na cegueira como a redenção por ter causado a morte de seus pais no acidente. Ele diz a ela que ela não deve perder a chance de ver os rostos de seus futuros filhos ou marido. Ele consegue convencê-la a fazer a cirurgia. Quando eles retornam para casa, Antônio fica chocado ao ver o logo da organização criminosa pintado na porta de Akari. Ele vai para Sukumo porque quer que Akari esteja segura e mente dizendo que eles terminaram. Sukumo se oferece para libertá-lo se ele vencer a última partida. Sukumo lhe paga um adiantamento generoso. Ele leva o dinheiro ao seu treinador desesperado, relatando que Antônio vai se envolver com boxe ilegal novamente. Mas ele consegue convencer o técnico e pede que ele pague a cirurgia de Akari assim que receber o restante do prêmio em dinheiro. De volta para casa, ele queima todas as fotos e papéis com informações sobre ele ou sua identidade. Sukumo o leva para o ringue de boxe subterrâneo. Neste torneio, só se pode vencer se o oponente desmaiar inconsciente ou perecer. A luta começa, e inicialmente Antônio domina, mas logo o oponente ganha ritmo e castiga Antônio brutalmente. Ele cai e está à beira da derrota, mas Antônio tem uma reviravolta inesperada e derruba seu oponente de uma vez. Nem mesmo Sukumo esperava que Antônio vencesse. Sangrando dolorosamente, ele vê seu treinador na plateia torcendo por ele. Enquanto isso, Akari se recuperou da cirurgia e recuperou a visão. Ela se emociona até as lágrimas ao conseguir enxergar agora. O treinador informa a Antônio que seu prêmio em dinheiro foi dividido entre a cirurgia de Akari e a viúva do cara que ele torturou. Antônio está feliz em saber de seu treinador que Akari recuperou a visão. Tendo finalmente se libertado do peso de seus pecados, ele caminha livremente, mas Sukumo o atinge com um carro e o esfaqueia. É o castigo para aqueles que traem sua organização. Enquanto isso, Akari percebe que seu amor desapareceu. Além disso, ela tem que se mudar, pois o prédio está prestes a ser reconstruído. Ela recebe um mensageiro de Antônio, e é uma caixa de música com a sua canção favorita, que eles costumavam cantarolar juntos. Ela vê que foi enviado do orfanato e visita o local. A freira percebe quem ela é e ele lhe conta como foi embora porque se culpa por causar o acidente e a morte de seus pais. Akari de Saba. Ela esculpe Antônio a partir de suas memórias em seu novo lar. Depois de 2 anos, Akari abriu um ateliê e loja de cerâmica. Suku cresceu e virou gente grande. Akari também trabalha como massagista voluntária em um centro de reabilitação próximo. Ela é ótima com os pacientes lá. Ela conhece um jovem que é paraplégico. Mal sabe ela que ele é o cara que ela tanto procurava. Antônio, por outro lado, a reconhece imediatamente, mas consegue fingir sua identidade quando ela tenta massageá-lo. Ela sente algo estranho, como se ele fosse familiar, mas vê que o nome dele é diferente. Quando ela vai embora, Antônio chora em agonia. Alguns dias depois, Antônio se recuperou o suficiente para andar com muletas. Ele vê uma loja chamada Antônio. Ele é curioso e entra.
Ele vê um arbusto de oliveira de cheiro e o compra. Vamos lá, Antônio. Muita coincidência, não? Ele repara em uma caixa de música guardada na loja. Ele reconhece e toca a música que a Cari costumava cantarolar frequentemente. Ele começa a soluçar enquanto memórias do doce relacionamento deles vêm à tona. Ele pega a planta e vai embora. Enquanto ele se afasta, Suku o reconhece e corre até ele. Antônio cai e a Cari corre para ajudar. Ela o reconhece como o cara do hospital e se oferece para levá-lo de carro, mas ele recusa. Quando a Cari chega à sua loja, a vendedora conta a ela como um dos clientes chorou ao ouvir a música. Finalmente, ela percebe que a pessoa de muletas que Suku estava seguindo não é ninguém menos que Antônio. Ela corre por aí procurando por ele, mas não consegue encontrá-lo. Antônio foi à praia perto do parque eólico. Ele está entrando no mar, segurando o vidro do mar. Alguém o chama, e ele se vira para ver a Cari. Finalmente, o momento que estávamos esperando. A Cari o convida para ir à casa dela e segura seu rosto, pedindo para que ele olhe nos olhos dela. Ela o recebe de braços abertos em casa, e ele diz a ela que ela é o seu lar. Eles se abraçam em meio a lágrimas.